Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você nessa terça-feira, nesse dia 11 de novembro. Chegamos no nono elo da nossa campanha. Esse mês de novembro, ele está corrido, hein? Esse mês de novembro está passando rápido, daqui a pouquinho o mês está terminando, daqui a pouquinho estamos entrando em dezembro, estamos entrando no último mês desse ano de 2025, mas eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo que o teu milagre urgente, ele chega ainda esse ano. A resposta que você precisa de Deus chega ainda esse ano. Estamos nessa campanha Paz de Joelhos, Filhos de Pé. Eu estou profetizando que enquanto você estiver de joelhos, a tua família estará de pé. Eu estou profetizando que a tua família é o Salmo 128, que é o Salmo da família abençoada. Por isso, se você é novo aqui, se inscreve no canal, aciona o botão das notificações. Você que já é inscrito, já chega dando like, já chega curtindo e compartilhando esse vídeo. Vamos ler o Salmo 128, que é o Salmo da família, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse é o Salmo da família. Esse é o Salmo do lar abençoado. E eu profetizo que as bênçãos contidas no Salmo 128 estarão na sua casa, na sua família e na sua vida, no nome de Jesus. Nessa manhã de terça-feira, Deus colocou no meu coração de pregar uma palavra para você, rapidinho. Fica aqui comigo, não sai do vídeo, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo através dessa palavra. Na verdade, não vai ser uma pregação, vai ser uma reflexão. Vamos refletir aqui numa passagem que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11 em diante, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, eu acho interessante essa parte aqui, e tornando em si. Por que ele diz em tornando em si? Porque uma pessoa que ela se afasta do caminho do Senhor e sai vivendo uma vida de qualquer jeito, ela não está em plena consciência. Ela está agindo por uma opressão maligna. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi-se para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o,
e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Essa passagem é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus, que fala sobre o filho pródigo, aquele que era filho de um fazendeiro, ele tinha um irmão, e aí ele quis se afastar da presença do seu pai, ele quis curtir a vida, como se diz hoje. E ele pediu a herança dele e falou: pai, me dá a minha herança porque eu quero curtir a minha vida. E o pai dele deu para ele aquilo que ele merecia, aquilo que era de fato a herança dele, que ele ia herdar de qualquer forma quando o pai dele falecesse. Só que ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante, e ele começou a viver jogando dinheiro fora, né? E a pessoa, quando está com dinheiro, a pessoa, quando está vivendo um momento de festa, ela tem muitos amigos. O rico tem muitos amigos. Na hora da festa, todo mundo quer estar perto de você. Quando você está com dinheiro no bolso, todo mundo quer estar perto de você. Mas aí veio uma crise, veio o tempo ruim, veio o dia mau e o dinheiro acabou. E aquele rapaz, ele não tinha se preparado para o dia mau. É por isso que é importante que a gente se prepare para o dia mau, porque o dia mau vem. Haverá dia de crise, haverá dia de dificuldade. E se tudo que você ganhar, você gastar, quando chegar no dia mau, você não vai ter dinheiro para sair daquela situação ruim. E aí ele começou a passar necessidade, ele chegou a passar fome. Aí ele foi até um homem da cidade e pediu um emprego. E o homem deu um emprego para ele, mas o emprego que o homem deu para ele era para cuidar dos porcos. E ele tinha que trabalhar lá, cuidar dos porcos, para poder receber o dinheiro. Ele não tinha dinheiro nem para comer. E ele ficou vendo aquilo que os porcos, aquela lavagem, aquele resto, aquelas bolotas que os porcos estavam comendo, e ele desejou comer aquilo ali. E ele falou: poxa, eu estou com tanta fome que eu comeria até mesmo a comida dos porcos. E aí ele se lembrou: peraí, mas o meu pai é rico. Os funcionários do meu pai comem muito bem. Eu vou voltar para lá, vou pedir perdão para o meu pai, vou falar que não sou digno nem de ser chamado filho dele, e eu vou pedir para ser empregado do meu pai. Pelo menos eu vou comer muito melhor do que aqui tomando conta desses porcos. E ele foi para pedir perdão para o pai, para pedir para o pai misericórdia, para ele ser funcionário do pai. Mas a Bíblia diz que quando o pai viu ele, o coração dele se encheu de compaixão. A palavra compaixão significa se colocar no lugar. O pai se colocou no lugar do filho. Ele correu, deu um abraço no filho, deu um beijo no filho, mandou que seus funcionários trouxessem uma roupa nova, sandália, colocou um anel no dedo e ele falou: vamos fazer um banquete, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto, mas ele voltou. Ele estava afastado, mas ele voltou. É óbvio que essa passagem aqui, ela fala muito acerca de salvação. O filho pródigo, na verdade, somos nós, né? E o pai do filho pródigo é Deus, que sempre está de braços abertos para trazer a gente de volta. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas interessantes que estão nesse texto para poder mostrar que muitas das vezes isso acontece na nossa vida também. Muitas das vezes isso acontece com o teu filho, com a tua filha. Muitas das vezes acontece até mesmo com a tua vida, e você já fez isso com o teu pai ou com a tua mãe. Isso aqui, na verdade, é uma lição de vida. Jesus está nos dando uma lição de vida aqui. Nós podemos aprender várias verdades aqui. Inclusive, o irmão dele sentiu ciúme. O irmão dele falou assim: poxa, pai, mas eu sempre estive aqui, o senhor nunca colocou anel no meu dedo, nunca fez um banquete desse para mim, e o meu irmão que foi lá, gastou tudo e voltou, e o senhor está fazendo festa para ele? E o pai dele falou: você sempre esteve aqui comigo, mas ele estava morto e voltou. Ele estava morto e Deus trouxe ele de volta. Eu profetizo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus vai trazer de volta os teus filhos. De volta para a presença do Senhor, de volta para o aconchego da família. Deus vai trazer de volta. Quantas famílias têm sido destruídas por causa de pessoas que têm gastado seu dinheiro de qualquer maneira? Ontem, na live, semana passada, tem 3 dias atrás, na live, eu falei acerca disso, de pessoas viciadas em jogos. Existe um vício
um transtorno que está sendo chamado pela psicologia de ludomania, que é o vício de jogar. Vício de jogar em jogos de aplicativo, vício de jogar em apostas esportivas, e tem pessoas perdendo tudo por causa desse tipo de vício. Tem pessoas que têm vício de bebida e estão perdendo tudo por causa de bebida, perdendo tudo por causa de droga, jogando fora até mesmo uma herança que o pai, que a mãe trabalhou, suou para poder conquistar, e aí o filho vai e joga tudo fora com esse tipo de coisa. Mas eu profetizo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus está jogando por terra toda a cadeia de vício contra a tua família. Não haverá nenhum espírito de vício que vai ter poder de tocar na tua casa. Você crê nisso? Então vamos orar? Vamos completar agora o 9º elo da nossa campanha? Poderoso Deus e eterno Pai, nessa manhã, meu Deus, de terça-feira, eu estou em oração aqui, meu Pai, pela vida, Senhor Deus, dessa pessoa que ou está fazendo a campanha comigo ou entrou hoje pela primeira vez nesse canal. Deus, eu abençoo a vida dela, eu abençoo a casa dela. Senhor Deus, no nome de Jesus, que haja uma restauração dentro dessa casa. Traz, Senhor Deus, de volta, meu Pai, para a união, para o aconchego da família, o filho que está longe, que está distante, que está afastado. Traga, meu Pai, para a tua presença o filho ou a filha dela. Senhor Deus, nessa campanha eu estou profetizando que enquanto essa mãe ou esse pai estiverem de joelhos, essa casa estará de pé. Então, meu Pai, verdadeiramente, coloca essa casa, coloca essa família de pé. No nome poderoso de Jesus, abençoa, meu Pai, essa família, abençoa esse lar, abençoa, meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa, esteja sobre essa família, e que no nome poderoso de Jesus Cristo, que haja festa nessa casa, que haja bênção nessa casa, que haja prosperidade nessa casa. Eu repreendo também todo espírito de ciúme, todo espírito de contenda, todo espírito de briga, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Receba essa oração no teu coração. Tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. A tua casa é o Salmo 128. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Não deixa de compartilhar o vídeo, não deixa de curtir o vídeo. E mais tarde eu estarei aqui por volta de 15 para meia-noite, 20 para meia-noite, na grande live profética da campanha O Deus que Responde no Secreto. Deus te abençoe, estamos juntos e juntos nós sempre seremos mais fortes.